dúvida envolvendo o Rafinha, lateral direito. Ele vai realizar um exame pouco tempo antes do jogo para saber se terá condições ou não de atuar. E caso ele não atue, surge a grande dúvida do Jorge Jesus, porque o João Lucas, que seria o substituto imediato, foi diagnosticado com a Covid-19, está em quarentena e abre espaço para o Mateuzinho. Mateuzinho, que é cria da base, esse ano ele atuou pelos profissionais quando o Flamengo jogou com aquela equipe sub-23, com o comando do Maurício Souza. Ele não atuou ainda com o Jorge Jesus. E aí fica a dúvida, será que o Jorge Jesus vai colocar um garoto para jogar um jogo tão importante assim, com uma decisão contra o Fluminense, além de tudo, por ser um clássico, ou então ele vai improvisar um atleta nessa posição? Ele pode colocar, por exemplo, o Ilharão na lateral direita, ele pode colocar até mesmo o Thiago Maia, ele já usou o Berrio, mas o Berrio não vem sendo nem relacionado, então a expectativa é que o Berrio não esteja nessa relação. E aí o Jorge Jesus vai ter um tempinho muito curto para definir esse possível substituto do Rafinha, caso ele não atue. Eu conversei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo, que estiveram no Ninho do Urubu durante toda essa semana, e me disseram o seguinte: há uma confiança muito grande que o Rafinha possa atuar por pelo menos 45 minutos. Então fica essa expectativa, além, é claro, da situação envolvendo o técnico Jorge Jesus. As informações que vêm de Portugal dão conta de que ele já tem um acerto com a equipe do Benfica, mas conversando com alguns diretores do Flamengo, por aqui nada chegou à mesa do rubro-negro, e existe também a expectativa do Jorge Jesus de que ele se pronuncie depois dessa partida. Caso ele não fale depois do jogo, até sexta-feira, no mais tardar, ele vai dizer se ele fica no Flamengo ou então se ele retorna para Portugal. Falando mais sobre o time do Flamengo que vai a campo hoje, o Gabigol está fora, não atua, o Pedro vai ser mantido entre os titulares, e também aquela trinca de titulares retorna aos 11 iniciais. Casos do Bruno Henrique, que não atuou no último domingo, do Everton Ribeiro e também do Gerson. Portanto, o provável Flamengo que vai a campo tem Diego Alves no gol, Rafinha ou Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, William Arão, Gerson Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. E existe também a questão na zaga, se o Gustavo Henrique será mantido ou se o Léo Pereira volta à titularidade. Questões que nós saberemos apenas momentos antes dessa partida, viu? O Álvaro Loureiro, já está com a gente também. Álvaro, daqui a pouquinho, Álvaro, com informações também do Fluminense, mas deixa eu saber do Flavinho aqui. Flavinho, o Berrio, como disse o Amendo, não está sendo relacionado porque provavelmente deve até sair do Flamengo, né? O Flamengo está negociando aí a liberação do Berrio para os Emirados Árabes. Eu fico com essa situação aí, com essa possibilidade se o Rafinha não for para o jogo, hein? Eu acredito muito mais no Thiago Maia no meio-campo e o William Arão improvisado no lado direito, como já aconteceu em algumas raras ocasiões desde que o Jorge Jesus assumiu. E você, Flavinho, qual o sentimento que você fica? O que você faria sem o Rafinha? E aí, já na frente, o Pedro, naturalmente, é o substituto do Gabigol. Bela pergunta, hein? E é incrível um elenco tão rico quanto o do Flamengo, tão bem montado quanto o do Flamengo, de repente ficar sem um lateral direito reserva, né? Mas, enfim, são circunstâncias. É meio fora de controle a questão do contágio do João Lucas, né? João Lucas é o nome do menino. E o Berrio sempre foi uma opção, uma possibilidade, até meio ousada, de botar um atacante ali e tal. Não acho que aconteceria. Acho que, Calheiros, eu faria o que você falou que acho que vai fazer. Bota o Ilharão ali improvisado, improvisa alguém, realmente improvisa alguém. Agora, oferece, o Flamengo nessa situação vai oferecer um caminho interessante para o Fluminense, né? Porque foi em cima do Rafinha que o Fluminense jogou no primeiro jogo, né? Muito, muito em cima das descidas do Rafinha e tal. E com um jogador improvisado ali, sei lá, pode ser um caminho para o Fluminense tentar ganhar o jogo. Mas eu acho que colocar o Arão, até pela segurança do Thiago Maia, que vai ser um cara que pode cobrir o Arão tranquilamente se precisar, eu acho que essa vai ser a opção do Jorge Jesus. É uma grande expectativa para a gente ver como é. Fala, Melo, pode falar. Tem mais uma possibilidade que até o Jorge Jesus já testaria naqueles minutos finais do último jogo. Ele pode entrar com 3 zagueiros: Rodrigo Caio, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Essa é uma possibilidade não tão alta assim, mas também o Jorge Jesus pode ter treinado isso durante essa semana. É uma boa expectativa aí para a gente ver como é que o Jorge Jesus vai escalar esse Flamengo para esse jogo de hoje, hein? Álvaro, notícias do Fluminense com você. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Renato. Bom dia para você, Calheiros, Flavinho, Amêndola. Pois é, o Fluminense não tem tantas dúvidas assim quanto o Flamengo, né? O Fluminense deve ser praticamente o mesmo time que perdeu para o Flamengo no último domingo, 2-1, saiu atrás nessa decisão do Campeonato Carioca, mas saiu fortalecido porque fez um grande jogo. A novidade deve ser o retorno do Nino mesmo, ele que torceu o joelho esquerdo no último domingo. Na última sexta-feira, ficou de fora do primeiro jogo da decisão no domingo, mas treinou normalmente na segunda-feira, na terça-feira, foi reavaliado pelo departamento médico e deve reaparecer no time titular no lugar do Digão. Ele vai formar a dupla de zaga ali com o Matheus Ferraz. Uma novidade também no banco de reservas, né? O Ganso deve voltar, ele que apresentou um quadro de lombalgia, ficou de fora dos 2 últimos Fla-Flus. A gente já tem na tela para vocês o campinho do Fluminense, né? Com o provável time, Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, o Nino ou o Digão, deve ser o Nino, para reassumir a posição de titular, Matheus Ferraz e Egídio. E aí a trinca de volantes, né? Do Odair Helma, ele mudou a formatação tática nos últimos jogos e deu resultado, com Hudson, Dodi e Iago Felipe. E na frente, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Esse é o time do Fluminense, que hoje tem uma missão complicada pela frente, né? Tem feito bons jogos contra o Flamengo, mas ainda não conseguiu vencer no tempo normal. Hoje terá que fazer isso se quiser ser campeão. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, 2 ou mais gols de diferença dão o título para o Fluminense já no tempo normal, e aí o Flamengo joga por um empate ou qualquer vitória. Teremos mais um Fla-Flu eletrizante na noite de hoje, pessoal. Boa, Álvaro!